Olá, meu nome é Chad Gonzalez. Eu quero contar uma história sobrenatural que aconteceu comigo em outubro de 2005. Estávamos em um momento de buscar a Deus sobre o que fazer em relação ao nosso ministério. A minha esposa Lacey e eu estávamos no processo de começar uma igreja. E sabíamos que a hora estava chegando, mas não sabíamos realmente o momento específico de tudo isso. Então eu já estava nisso há cerca de 2 semanas. A minha esposa ia para a cama e eu estava subindo em nossa varanda e apenas passando algum tempo, um tempo extra, orando e buscando a Deus sobre o que fazer. E então eu subia lá e passava cerca de 1 hora todas as noites. Eu já estava nisso por 2 semanas. Então, de repente, algumas coisas maravilhosas começaram a acontecer. Eu nunca vou esquecer que eu estava sentado na varanda, eu tinha terminado de orar, e desci para nossa sala de estar. E quando eu desci para a sala de estar, de repente, eu ouvi uma música. Eu ouvi uma música tocando. Eu ouvi pessoas cantando. Foram as maiores harmonias que eu já ouvi. Era tão pura, tão boa. No entanto, eu olhei em volta e não havia rádio ligado, nem TV. Eu saí e tudo estava quieto. Era cerca de meia-noite. Tudo estava tranquilo. Eu voltei para o meu quarto, da sala de estar, e de repente eu ouvi essa música de novo. Eu estava sentado ouvindo isso. E foi a coisa mais linda que eu já ouvi. Então algo me atingiu, de que isso é Deus. Eu simplesmente caí de joelhos e comecei a adorar, junto com este coro angelical. Eu apenas comecei a adorar junto com eles. E depois de cerca de 30 minutos, isso desapareceu. Então eu parei e fui para a cama dormir. E bem, na noite seguinte, eu fiz a mesma rotina que eu estava fazendo. Eu subi as escadas e comecei a passar algum tempo orando. E então, de repente, depois de cerca de 30, 40 minutos de oração, de repente eu ouvi um vento soprando pela sala. E eu sabia que não havia tempestade lá fora, mas eu abri as janelas e tudo estava calmo. Nem mesmo as árvores se moviam. Mas no interior da sala havia um vento forte soprando. Eu não estava sentindo nada, mas eu podia ouvir. E foi a mesma coisa. De repente algo me atingiu, de que, sabe, isso é Deus. E então eu simplesmente caí de joelhos e comecei a adorá-lo. E então isso parou. Depois de um tempo, eu fui dormir. E na noite seguinte, eu comecei a orar, e nada aconteceu no meu tempo de oração. Mas quando eu fui dormir, assim que eu fechei os olhos, de repente, eu estava no céu. E eu me lembro que a primeira coisa que aconteceu foi que eu abri os meus olhos e vi Jesus. E ele estava de pé naquilo que parecia ser uma sala. Ele estava parado ali e começamos a conversar. E então, de repente, eu notei isso dentro de mim, que não doía, mas era como uma dezena daqueles equipamentos médicos. Sabe, é um pequeno dispositivo que eles colocam nos seus músculos para enviar uma corrente elétrica, nos músculos para contraí-los. Era como se eu sentisse uma corrente elétrica fluindo pelo meu corpo. Não doeu, mas você podia sentir aquele vrum, vrum, vrum. E era a vida de Deus. Eu estava experimentando isso. Eu estava sentindo isso fluindo dentro de mim. E eu comecei a falar sobre isso. E então nós saímos e eu vi pessoas andando pelas estradas, famílias brincando. E essa é uma coisa que normalmente eu não conto, pois parece loucura. Mas Jesus olhou para mim e disse: "Você quer jogar bola?" E eu disse: "Sim." Então, ele puxou uma bola, mas não era uma bola de borracha, era uma bola de luz. E ele jogou essa bola de luz para mim. E eu peguei essa bola de luz e depois a joguei de volta. Mas o legal é que eu era capaz de fazer o que eu quisesse com a minha mente. Eu sei que parece loucura, mas é isso que eu estava experimentando. Ele estava rindo, eu estava rindo. E então, de repente, um grupo de pessoas começou a correr. E eu os ouvi gritando: "É hora de ir para a sala do trono. É hora de ir para a sala do trono." E quando eu ouvi isso, eu parei o que eu estava fazendo e corri. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Eu sempre quero ser o primeiro, sempre quero vencer. E eu estava correndo com essa enorme multidão de pessoas. E eu estava tentando correr e chegar na frente. Nós chegamos em uma escada e todo mundo estava subindo a escada. Eu estava correndo, eu estava abrindo caminho para chegar na frente.
E eu cheguei na frente. E tinha uma porta ali, no alto da escada. E eu fui o primeiro a entrar pela porta. E quando eu abri a porta, para minha surpresa, era a sala do trono de Deus. E eu vi anjos em todos os lugares. Eu olhei para cima e eu pude ver Deus sentado em seu trono. Eu pude ver tudo sobre ele. Mas eu não pude ver acima do seu nariz. Eu podia ver a parte inferior do seu nariz, mas eu não conseguia ver os seus olhos e o topo da sua cabeça. E eu me lembro de estar em pé dentro desta porta e eu podia vê-lo de longe. Talvez 15 metros de distância, sentado no trono. E eu me lembro que eu olhei e ele sorriu. E isso me tocou muito, pois ele me viu e sorriu, com aqueles dentes grandes e brancos. Ele sorriu para mim. E eu sorri. E meio que ri. E então ele riu. Ele riu um pouco mais alto. E então eu ri. E ele riu. Eu ri. Foi quase como uma risada. E então ele soltou uma grande gargalhada barulhenta. Ele riu tão alto, que literalmente sacudiu a sala. A sala estava tremendo. Eu estava tão nervoso com quem ele era e com tudo que estava ao meu redor. Então eu olhei e percebi que onde ele estava sentado, onde estava o trono, havia essas folhas de vidro no chão que circulavam ao redor do trono, como essas folhas retangulares de vidro. E então apenas comecei a andar até ele. E eu andei e não havia medo. Não havia sentimento de culpa, ou vergonha, ou qualquer coisa assim. Eu apenas me aproximei com muita confiança. E quando eu cheguei até ele, eu me ajoelhei, peguei a placa de vidro e olhei nela. E a única maneira que eu posso descrever é que eu vi um aspecto da glória de Deus que eu nunca tinha visto ou entendido antes. E eu olhei para ele e as primeiras palavras que saíram da minha boca foram: glória, honra, poder, aleluia. E quando eu disse isso, todos os anjos na sala também disseram isso. Eles repetiram e eu coloquei aquela placa de vidro no chão. E a única maneira que eu sei escrever é que eu colocar a placa de vidro no chão, depois de fazer isso, eu virei para a direita e dei uma volta de 360 graus. Peguei a próxima placa de vidro, olhei para ela e vi outro aspecto da glória de Deus que eu nunca tinha visto antes. E eu disse a mesma coisa: glória, honra, poder, aleluia. Eu virei para a direita novamente e finalmente eu cheguei em um ponto, eu odeio dizer voando pela sala, mas eu comecei a andar tão rápido ao redor do trono, pegando essas folhas de vidro e olhando para elas e dizendo glória, honra, poder, aleluia. Isso durou um tempo e então eu acordei. E eu estava olhando em volta para ver onde eu estava. E imediatamente, todas as escrituras começaram a inundar a minha mente. Eu desci correndo para nossa sala de jantar, peguei um caderno e comecei a anotar tudo o que eu via. Eu comecei a escrever essas escrituras, e então eu comecei a procurar as escrituras. E para minha surpresa, as escrituras que eu estava olhando descreviam em detalhes as coisas que eu acabei de ver. Uma das coisas que mais me chamou a atenção está em 2 Coríntios, que nos diz, em 2 Coríntios capítulo 3, que contemplamos como um espelho a glória do Senhor. E eu estava olhando para isso e pensei: oh meu Deus, eu acabei de ver isso. E eu vi no Apocalipse, onde os anjos clamam glória, honra, poder, aleluia. Todas essas coisas que eu estava vendo nas escrituras são reais, sabe? Elas eram a base para tudo o que eu estava experimentando. E isso me tocou, porque eu estava buscando a Deus. Eu queria conhecê-lo. Eu não queria apenas saber sobre ele. Eu queria conhecê-lo. Eu queria experimentá-lo. E isso me tocou tanto, pois ele me permitiu experimentar isso. E então uma coisa que descobri sobre Deus é que todo encontro, toda experiência que temos com Deus é um convite para outra. E isso me levou a esta jornada de não apenas buscar os encontros. Eu quero ele, eu quero conhecê-lo. Sabe, Jesus fez essa declaração. Ele disse: como o Pai me conhece, eu o conheço. E esse tem sido o meu esforço para conhecê-lo como ele me conhece. Sabe, há uma passagem maravilhosa na Escritura que diz, em João capítulo 14, João 14, versículo 12, é uma passagem muito conhecida da Escritura. Ela diz: aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e as farão ainda maiores,
porque eu vou para o Pai. E bem, logo abaixo, quando você chega no versículo 19 a 21, Jesus faz essa declaração maravilhosa, que tem sido algo como um fogo queimando dentro de mim. Ele diz isso. Ele diz, no dia da salvação, você saberá que eu estou no Pai, que você está em mim e eu estou em você. Por causa desta união, ele disse, vocês saberão que eu estou no Pai. Você está em mim e eu estou em você. Ele disse, eu me manifestarei a você. Jesus não estava falando sobre a pessoa que foi salva aos 30 ou 50 anos. Ele não estava falando sobre algum velho santo. Ele disse no dia da salvação. Esse dia é quando você estará se unindo a mim, assim como eu estou unido ao Pai. Todos nos tornaremos um. E por meio dessa união, por causa dessa unidade perfeita, ele disse, você estará em uma posição, um lugar onde eu posso começar a me manifestar a você. E você pode começar a ter encontros comigo. Então, eu quero te encorajar agora mesmo. Comece a buscá-lo. Eu quero orar com você. Tudo bem? Ore comigo e diga, Pai, eu venho aqui agora e peço apenas que abra os meus olhos e me ajude a entender quem eu sou em Ti e tudo que o Senhor realizou em mim. Jesus, revela-te a mim. Manifesta-te a mim. Ajuda-me a te conhecer cada vez mais e mais. Que eu te conheça não apenas em conhecimento e não apenas em fatos, mas que eu te conheça por experiência e por encontros. Deus abençoe vocês, meus amigos. Continuem procurando por Ele. E lembre-se que em Cristo sempre vencemos.